Olá, internauta do Portal HConnect. Hoje nós iremos falar sobre distúrbios do sono com o Dr. Geraldo Lorenzo Filho. Ele é diretor do Laboratório do Sono da Incor e pneumologista. Olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, como a gente pode definir o que é um distúrbio do sono? Hoje, a medicina do sono é uma nova especialidade dentro da medicina em geral, porque existem mais de 80 distúrbios catalogados na medicina do sono. Os maiores problemas na nossa sociedade são privação de sono. Nós somos uma sociedade privada de sono, a gente dorme cada vez menos e isso faz um mal danado para as pessoas. Não é propriamente um distúrbio, mas uma privação, porque as pessoas não respeitam o seu próprio sono. A gente tem a apneia do sono, que é uma outra patologia muito comum e causa muitos problemas, onde a pessoa vai dormir e ronca. E eu vou citar uma terceira, que é a insônia, a pessoa que quer dormir e não consegue. Atualmente tem aumentado o número de pessoas com distúrbio? Certamente a gente tem uma progressão de problemas relacionados ao sono. Então o sono está cada vez pior, principalmente nas grandes cidades, e a gente está cada vez mais consciente de que esse é um problema sério. E quais são as principais causas desse aumento? Nós estamos dormindo cada vez menos. Na cidade de São Paulo, recentemente foi feito um estudo que os adultos estão dormindo em média 6 horas e meia. E o sono é uma função fisiológica básica, do mesmo jeito que é se alimentar ou beber água. Quer dizer, muito pouca coisa a gente cortou tanto em tão pouco tempo. Quantas horas você precisa dormir para estar bem? Isso é variável. Tem gente que com 5, 6 horas está muito bem, obrigado, mas tem gente que precisa de 9, 10 horas. E depende da idade também. Por exemplo, o jovem, a criança precisa dormir mais. Esses são os mais suscetíveis à privação de sono. O jovem, por exemplo, ele tem uma tendência a dormir tarde, só que de manhã o despertador toca. Então ele fica muito privado de sono e não respeita o sono, porque está querendo fazer um monte de coisa durante o dia. Então tem uma variabilidade enorme da quantidade exata de horas que cada um precisa dormir. Mas na média nós somos uma sociedade privada de sono. E isso tem muito a ver com a cultura, a gente não se dá conta dos problemas relacionados à falta de sono. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a gente que vai dormir, quer dormir, sabe dormir, mas não consegue porque tem algum problema, alguma doença do sono. A doença mais comum que eu gostaria de destacar aqui é a apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia? É a parada da respiração. A parada da respiração é porque o indivíduo tem uma garganta estreita. E quando você vai dormir, relaxa a musculatura e ela acaba fechando. Aí você acorda e tem um sono fragmentado e muitas vezes não percebe. Roncar não é crime, tem muita gente que ronca, isso depende de posição, de barriga para cima a língua cai para trás, é mais fácil roncar. De lado melhor, se você tomar álcool, relaxa a musculatura, a garganta fecha. Se você tiver uma obstrução nasal, você abre a boca, empurra a base da língua para trás. Existem vários mecanismos. Mas existem roncos e roncos. Quem ronca alto, ronca todas as noites, principalmente quem tem um ronco irregular, é muito sugestivo dessa doença que é muito comum, que é a apneia obstrutiva, quer dizer, a obstrução do sono. Então quando você dorme, relaxa a musculatura, e a língua literalmente cai para trás e fecha a passagem de ar. E como que você sai dessa encrenca? Com um micro despertar. Você não percebe, você volta a respirar e volta a dormir. O que você está querendo fazer é dormir e a pessoa não percebe esse quadro. Então esse quadro crônico de paradas respiratórias impedem um sono profundo, um sono de boa qualidade, um sono restaurador, e você pode ter cansaço, sonolência. E o que a gente estuda muito no Incor é a relação entre a apneia do sono e doença cardiovascular, porque isso acaba fazendo mal para o sistema cardíaco, à medida que você fica engasgando, fica respirando mal durante a noite. E o que é curioso é que a pessoa que tem esse problema não percebe. O senhor dormiu bem? Doutor, eu durmo super bem, minha mulher tem insônia e tal, mas eu durmo em qualquer lugar. Pois esse é o seu problema. Se você dorme em qualquer lugar, talvez o teu sono seja um sono não reparador. Então a pessoa costuma brincar que a pessoa não dorme, ela cochila, é um sono diferente, é um sono de má qualidade, porque ela fica engasgando durante a noite. E existem tratamentos para isso, né?
Nos casos de apneia grave, você coloca uma máscara que joga ar sob pressão e abre a garganta. Você tinha uma garganta estreita aqui, essa região da faringe, a passagem de ar é estreita e está fechando. É o princípio do pneu do carro. O que eu faço para o pneu que é mole, flácido, aguentar um carro que está lá em cima? Pressão. Eu jogo um pouquinho de pressão aqui, então é um compressor de ar que joga ar sob pressão e abre a garganta. E a doença some. Do mesmo jeito que eu enxergo mal, ponho óculos, a doença some. Eu ponho uma máscara com um pouquinho de ar aqui e a doença desaparece. E a partir daí você passa a respirar normalmente. Só que você tem que dormir com a máscara. Do mesmo jeito que quem tem óculos precisa usar o óculos. Mas a doença some, diminui o risco de cansaço, sonolência, doença cardíaca, infarto, derrame. E o que chama mais atenção, a prevalência dessa doença. 33% dos adultos na cidade de São Paulo tem algum grau de apneia do sono. 1 a cada 3. Outras formas de tratamento, além de jogar essa máscara que abre aqui com pressão, uma plaquinha de avanço mandibular, você puxa o queixo para frente na hora de dormir, você projeta a mandíbula para frente, você ganha um espaço retrolingual aqui, você estica toda essa musculatura nos casos mais leves. Fonoaudiologia, exercícios com essa musculatura, nos casos mais leves, da musculatura dilatadora, dormir de lado, muitas vezes cirurgias para tirar a amígdala, adenoide, principalmente em crianças, indivíduos mais jovens, e perda de peso, porque a deposição de gordura aqui na região contribui para a obstrução da garganta quando você dorme. E tem as dicas básicas, né? Em vez de dormir com a barriga para cima, que a língua cai para trás, dormir de lado. As mulheres sabem disso, né? Dá uma cutucada no marido, no namorado, vira de lado, ele não ronca. Agora ele ronca em qualquer posição. Bom, então já está virando uma coisa mais séria. E o que é engraçado é que a pessoa que dorme e tem um problema não tem a mínima consciência. Isso dificulta muito o diagnóstico. Porque quando você está dormindo, quem é que ronca? Quem ronca é o outro. A gente não ronca. E nem todo mundo que ronca tem apneia. O fato é que a doença é muito comum e está muito associada à doença cardíaca. Se você tiver suspeita da doença, então se você ronca, se teu ronco é alto, se incomoda os outros, se você tem cansaço, se tem sonolência, risco de depressão. Em homens pode contribuir para a impotência, inclusive, porque você tem descarga de adrenalina, você tem alteração hormonal, você tem risco de depressão, você tem problemas laborais graves. Imagine você dirigindo, por exemplo, uma atividade repetitiva e dormindo mal, você vai ter sonolência durante o dia. Então imagine o risco de você ter um acidente e assim por diante. Então a mensagem é: vamos respeitar um pouquinho mais o nosso sono e prestar atenção se você pode ter uma patologia potencialmente tratável, né? Eu falei aqui da apneia obstrutiva do sono porque é uma doença muito comum e que causa muitos problemas. Mas se você está sofrendo por causa do sono, ou porque dorme muito, ou porque dorme pouco, ou porque dorme mal, vale a pena fazer uma reflexão e tentar entender quais são os potenciais desencadeadores e ao mesmo tempo procurar ajuda se você tiver suspeita de uma dessas doenças que a gente comentou aqui. Muito obrigada, Dr. Geraldo, por estar aqui com a gente no Portal H Connect. Olha, eu que agradeço imensamente, como eu falei anteriormente, espero, né, que todo internauta respeite um pouquinho mais seu sono e quem sabe pelo menos hoje à noite desligue esse computador um pouquinho antes e durma um pouco mais. Né? Este foi o Dr. Geraldo Lorenzo falando sobre distúrbios do sono. Obrigada, internauta, pela participação. Natália Figueiredo, para o Portal H Connect.